Bem, a temperatura do ar ela varia de acordo com o perfil da atmosfera, sendo maior quanto mais próximo ao solo e menor quanto mais alto o solo. O que acontece? Durante o dia, devido à radiação solar que está sendo recebida pelo solo, esse solo acumula radiação e emite infravermelho, ou seja, ele é a superfície que aquece. De acordo a radiação bate, aquece o solo. Quanto mais próximo à fonte de radiação, maior será a temperatura. Quanto mais alto em relação ao nível do solo, a temperatura tende a diminuir. Eu vou tentar mostrar isso aqui com esse termômetro. Nós estamos com ele muito próximo ao solo, com temperatura de 28,8, agora é próximo às 9 da manhã. De acordo ao sobe o perfil, agora esse termômetro está aproximadamente 1 metro de altura do solo, aproximadamente, e observem que a temperatura tende a diminuir. Por quê? Distanciou da fonte de radiação. E isso consegue fazer um perfil. Se esse termômetro fosse mais sensível, eu conseguia fazer escalas ali de 10 em 10 centímetros em relação ao nível do solo, a 10, a 20, a 30, a 40, a 50, até 1,5 metro de altura do solo. Ia conseguir mostrar que a temperatura ela diminui de acordo à fonte, a distância da fonte de calor, que vai ser, nesse caso, o solo, que está recebendo radiação do sol, transformando essa radiação em forma de radiação infravermelha e está emitindo ele para a atmosfera. Quanto mais próximo à superfície do solo, maior a temperatura. Quanto mais distante da superfície do solo, menor a temperatura. Isso até o topo da troposfera, quando a temperatura vai chegar até menos 55 graus Celsius. Enquanto verticalmente a temperatura varia em função da altura em relação ao nível do solo, a distribuição da temperatura horizontal ela é dependente dos fatores geográficos do clima, como latitude, como altitude, continentalidade, correntes oceânicas, massa de ar. Nesse mapa, por exemplo, em que mostra a temperatura média de janeiro na normal climatológica 81-2010, a gente pode observar em que quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais próximo ao sul do país, latitude 30 graus, latitude 20 graus, a tendência das menores temperaturas ocorrerem, certo? Aqui na região sul de Minas, a gente consegue observar uma mancha de temperatura baixa, é função da altitude elevada. E aqui, apesar de ser uma região onde a temperatura é diferente, essa região aqui mais litorânea sofre efeito da oceanidade, certo? Ocorrendo essas temperaturas mais elevadas aí. Na hora que a gente olha em julho, na mesma normal climatológica, 81-2010, a gente consegue perceber claramente a variação da temperatura em função da latitude. Nessa época do ano, é inverno, a declinação solar está bem maior, e a gente consegue observar que claramente a variação em função da latitude, ou seja, quanto menor a latitude, mais próximo ao Equador, temperaturas mais elevadas. Quanto maior a latitude, mais próximo a 30, 40 graus sul, menor a temperatura. Ainda conseguimos ver efeitos aqui da altitude, Chapada Diamantina, região sul de Minas, e aqui as menores temperaturas ocorridas aqui, ó, na região da Serra Catarinense. Esses aqui são os dados do ano passado, para a temperatura média do ano passado para esse ano. Então, a gente pode observar o seguinte, vou começar por esse mapa aqui que é de julho, a variação das temperaturas, novamente, bem em função do efeito, sofrendo efeito da latitude, perfeitamente, dá inclusive para observar as linhas, estão praticamente todas horizontais aqui no mapa. E aqui as temperaturas de janeiro, onde a maioria do país está com temperaturas mais elevadas, exceto a região sul de Minas e a região sul do país, em que as temperaturas são um pouco mais amenas, que também é em função da latitude, no sul do país em função da latitude e no sul de Minas em função da altitude.